sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. Não pense que as coisas são impossíveis. Renove suas esperanças, nunca desista dos seus sonhos. Lute. Não importa onde você parou, nem em que momento da vida pensou em desistir. Lembre-se, quando o outono derruba uma flor, a primavera coloca outra no seu lugar. Essa linda frase é da professora Lourdes Duarte. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, alimentação saudável. Habilidade de número 9. Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças, de vinculação hídrica, atmosfera, entre outros, e dos resultados das políticas públicas destinadas à saúde. Qual a importância de uma alimentação saudável? Ter uma alimentação saudável é importante, pois existe uma relação direta entre nutrição, saúde, bem-estar físico e mental. Dar atenção aos alimentos auxilia a prevenir o surgimento de algumas doenças crônicas, como hipertensão, excesso de gorduras no sangue, além de outros problemas como câncer, doenças cardíacas, obesidade, diabetes, por exemplo. Então, o que acontece? Dar importância à alimentação saudável é nos prevenir de determinadas doenças crônicas. Repito, como obesidade, excesso de gorduras no sangue, além de outros problemas como câncer, doenças cardíacas, obesidade. Por que, professora, obesidade? Porque nós temos vários níveis de obesidade, diabetes, entre outros. Nutrientes. Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Nosso corpo adquiriu-se por muito meio de processo de digestão, que garante a quebra dos alimentos em partículas menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Tipos de alimentos apresentam uma quantidade específica de nutrientes, sendo fundamental para combiná-los para obtermos uma dieta saudável. Professor, o que acontece? Quando o alimento ele chega ao nosso organismo, há uma quebra de partículas. Professora, como assim? Então, cada alimento nosso, ele é dividido em partículas e essa partícula será destinada a todo o nosso funcionamento do corpo. Classificação dos nutrientes. Os nutrientes são classificados em dois grandes grupos: macronutrientes e os micronutrientes. Macronutrientes são aqueles que nosso organismo necessita em maior quantidade, sendo encontrados abundantemente nos alimentos. Nós temos proteínas, carboidratos, lipídios e água, são exemplos deles. Micronutrientes, por sua vez, são aqueles necessários em pequenas doses para que haja um bom funcionamento no organismo, sendo encontrados em baixa quantidade nos alimentos. Vitaminase e minerais são exemplos dele. Vale destacar que, independente dos nutrientes ser considerado macro ou micro, eles devem fazer parte da nossa alimentação. Nós temos aí na nossa imagem um cardápio com vários tipos de alimentos. Proteínas são moléculas orgânicas formadas por um conjunto de aminoácidos que desempenha uma série de funções importantes para o corpo humano, como a defesa do organismo, a aceleração de reações químicas, o transporte de substância, a movimentação, a comunicação celular e a sustentação. Costuma-se dizer que a principal função das proteínas é estrutural, uma vez que promove a formação e o crescimento de tecidos do nosso corpo. Quais são esses exemplos, professora? Nós temos aí no nosso cardápio de proteínas, carnes, ovos, laticínios,
São alimentos ricos em proteínas. Professor, o que seria laticínios? São alimentos produzidos através do leite, queijo, requeijão, manteiga, iogurte. Carboidratos. Carboidratos constituem a principal fonte de energia para o nosso organismo e são as moléculas orgânicas mais abundantes da natureza. Eles são classificados pelo número de subunidade em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Por exemplo, como alimentos ricos em carboidratos, podemos citar arroz, pão, massa, açúcar e mel. Professor, o que seria monossacarídeo, polissacarídeo, disacarídeo? São alimentos ricos também em açúcar. Lipídios. Os lipídios são uma classe de macromoléculas que inclui as gorduras e substâncias semelhantes. Assim como os carboidratos, os lipídios são relacionados com o funcionamento de energia. Além de serem moléculas armazenadoras de energia, eles apresentam outras funções, como formação de membranas, fosfolipídios, proteção de órgãos, impactos, atuação da manutenção da temperatura corporal. Nós temos aí, entre os lipídios, as gorduras, os óleos, né? Vamos observar direitinho, meus amores. Gema de ovo, ou gema de ovos, amêndoas, amendoim, nozes, abacate, azeite de oliva, óleo de linhaça, ômega 3, azeitonas, castanhas e óleos de girassol. Todos eles são compostos e são produzidos e chamados de lipídios. A água. A água está presente em todos os alimentos, sendo em menor ou maior quantidade, a depender do alimento analisado. Dentre os principais papéis exercidos pela água no corpo humano, podemos destacar transporte de substâncias, eliminação de substâncias para fora do corpo, atuação como solvente, lubrificação de órgãos e tecidos, participação de reações químicas, regulação de temperatura. São alimentos ricos em água, melancia, tomate, nambo, cenoura e melão. Sais minerais. Sais minerais são nutrientes inorgânicos necessários em pequena quantidade no organismo. Durante os principais minerais necessários ao funcionamento do nosso organismo, podemos citar cálcio, fósforo, potássio, cloro, sódio, ferro e flúor. Cada sal mineral atua de uma forma diferente no corpo. Por exemplo, cálcio relaciona-se com a formação de ossos e dentes. O ferro atua como componente da hemoglobina. Essa pessoa anêmica, o organismo dela necessita de ferro. Infelizmente, por falta de uma alimentação adequada, composta em ferro, as pessoas ficam anêmicas. Então, cuidado com a alimentação saudável. Vitaminas, vamos falar agora das vitaminas. São moléculas orgânicas extremamente importantes para o nosso organismo. Entretanto, são necessárias em pequenas quantidades. As vitaminas podem ser classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. No grupo das vitaminas hidrossolúveis estão as vitaminas B e a vitamina C. Já no grupo das vitaminas lipossolúveis, encontramos vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K.
Nós temos aí na imagem algumas frutas referentes a esses tipos de vitaminas. Nós temos o kiwi, nós temos o morango, nós temos a laranja e nós temos a maçã. Toda parte da nossa alimentação requer também um compromisso com a quantidade de alimento qual ingerimos. Então, vamos falar agora de obesidade. A obesidade é um dos problemas de saúde mais importantes que estamos enfrentando atualmente, pois, em alguns casos, leva o indivíduo ao óbito. Professor, o que seria óbito? A morte. Tem como característica o excesso de gordura corporal, compactando algumas doenças como diabetes, sedentarismo, depressão e muitos outros. Pessoas obesas apresentam limitações de movimento, contaminadas com fungos e outras infecções de pele em suas dobras de gordura, com diversas complicações. Consequência da obesidade. Pessoal, nós temos aí uma criança e com um hambúrguer na mão, né? Então, vamos lá. O que acontece? Quais são as consequências, professora? Redução da autoestima. Professor, o que seria uma redução da autoestima, pessoal? Uma pessoa gordinha, né? Ela não se sente bem. Então, o que acontece? Começa a se esquivar das outras. Professor, o que seria se esquivar? Né? Se afastar das outras, ficar isoladinha, com vergonha. Apneia do sono. O que seria apneia, professora? Perder o sono, né? Acaba-se não tendo tanto sono. Desvio na coluna em virtude do peso. Nossa massa corporal tem uma resistência. Essa resistência, nosso corpo é segurado pela coluna. Então, com excesso de peso, há um desvio de coluna, sim, são sérios problemas. Estrias, né? Lesões nas articulações, o sobrepeso também, pé inchados, problemas cardíacos, problemas respiratórios, risco de diabetes e gorduras no fígado. Então, fica alerta, cuidado com a alimentação, cuidado com a quantidade de alimentos e o que nós podemos absorver. Para casa, vamos lá, meus amores. Observem o item, aplique os conhecimentos do livro didático, localizado na página 132. Exercício de fixação, que vai da primeira à 10ª questão referente ao assunto proposto. Não esqueçam de inscrever-se no canal e deixar o seu likezinho. Olha, o seu legal. Mandem fotos, identifique-se. Pode deixar aqui nos comentários mesmo do canal, se gostaram da aula. Deixem aí o nome da escola de vocês, nos grupos de WhatsApp, façam as atividades, mandem fotos, né? Ficarei muito feliz em receber as fotos de vocês, saber que vocês estão participando desse processo tão bonito que é a educação.